Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber em nosso programa o novo secretário de Assistência Social de Ponta Grossa, o ex-vereador Júlio Killer. Júlio Killer deixou então um mandato aí na Câmara Municipal para assumir esse novo papel dentro da administração municipal, secretário de Assistência Social. Vai falar para a gente a respeito do que levou a aceitar esse convite, também dos desafios de encarar essa pasta e também falar um pouco sobre as questões eleitorais, questões políticas, uma vez que ele é presidente do PSD aqui de Ponta Grossa e coordenador regional do partido aqui nos Campos Gerais. Nós também vamos falar a respeito das comissões especiais de investigação que estão em trâmite na Câmara Municipal e também de uma nova SEI que vai ser formada aí a partir da próxima segunda-feira. Tudo isso nós vamos falar aqui no programa de hoje. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa doc.com está de volta nesse bloco dos destaques dessa semana. Na Câmara Municipal de Ponta Grossa, duas comissões especiais de investigação, duas SEIs que estão em trâmite, tiveram reuniões nessa semana aí que começou na quarta-feira devido ao feriado prolongado aí de Carnaval. Mas os vereadores se reuniram na sala de comissões para tratar aí da sequência dessas comissões. Uma das comissões é a SEI dos grandes devedores, uma SEI que foi criada lá no ano passado, mas que foi prorrogada e de pouco trouxe de efetivo até o momento. Porém, nessa semana, o presidente dessa SEI, o vereador Jorge Luiz de Oliveira, junto com os demais membros aí formados pelos vereadores Antônio Laroca Neto, também pelo vereador Pietro Arnaud, que estiveram reunidos nas salas de comissões nesta semana. Também fazem parte o vereador Daniel Mila e o vereador Rogério Mioduski, mas os dois não estiveram presentes. Os três que estiveram decidiram chamar os responsáveis ou pessoas ligadas às empresas, a 9 empresas que juntas devem mais de 24 milhões de reais aos cofres públicos. Nós já falamos sobre esse assunto no ano passado, no começo de outubro do ano passado. Essa lista dos grandes devedores foi tornada pública pela Prefeitura de Ponta Grossa e desde lá existe um trabalho aí para se cobrar essas empresas. A SEI foi formada, está investigando essa questão e convocou na terça-feira, portanto, às 10 horas da manhã, na sala de comissões, todos aqueles que aceitarem esse convite, na verdade é um convite, não uma convocação, aceitarem esse convite, poderão ir até a Câmara Municipal, explicar aí por que estão devendo, ou se vão pagar, ou de repente contestar essa informação, que algumas empresas, inclusive, a gente tem a informação que pelo menos uma dessas 9 empresas ingressou na justiça contra a Prefeitura de Ponta Grossa, alegando que os valores não batem. Enfim, esse vai ser o trabalho da SEI dos grandes devedores, convocando aí esses 9 responsáveis por essas 9 empresas para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal. Vamos aguardar que pelo menos aí a maioria dessas empresas vão até a Câmara Municipal para falar aos vereadores. Outra situação que envolveu nesta semana, outra reunião, foi a SEI da Sanepar, mas que também de pouco aí avançou. Foi a segunda reunião da SEI da Sanepar, que está programando aí reuniões todas as terças pela manhã. Apenas alguns requerimentos foram feitos, endereçados aí à Prefeitura de Ponta Grossa, e também à Sanepar, logicamente, para que forneça documentos aí e notas fiscais, que comprovem o investimento, previsto em contrato aqui na cidade de Ponta Grossa, se realmente esses investimentos que estão previstos foram ou não aí executados, cumpridos pela empresa estatal. Existe aí uma grande
uma grande polêmica em torno da Sanepar. Alguns dizem que essa falta de água que tivemos no início do ano, no início agora de 2014, muito por conta da estiagem que tivemos, mas também aí muita gente fala, né, que entende da área, que foi a falta de investimento por parte da Sanepar que também aí agravou essa falta de água que a população sofreu, a população de Ponta Grossa sofreu com esse rodízio que tivemos na nossa cidade nesse início de 2014. Uma situação realmente preocupante, uma vez que Ponta Grossa trabalha e está recebendo novas indústrias, né, trabalha aí no caminho do desenvolvimento, geração de emprego, renda, atração de novas indústrias, mas tudo isso depende, no mínimo, aí, de um sistema de fornecimento de água que não falhe e também, assim como um sistema de rede de energia aí, de energia que dê o mínimo de condições para que essas indústrias, enfim, possam manter a sua produção. Em virtude disso, esses requerimentos que a SEI da Sanepar enviou, né, vai aguardar agora essas respostas e posteriormente tomar aí as medidas cabíveis, provavelmente aí convocando pessoas responsáveis pela Sanepar para prestar esclarecimentos, aí então através de depoimento, e também pessoas lá na época, em 2003, se eu não me engano, na época da gestão do ex-prefeito Péricles, quando foi sacramentado esse contrato, essas pessoas também possam vir falar a respeito do que ocorreu na época. Esperar então esse desenrolar da SEI da Sanepar, que está apenas no início, deve se estender aí muito mais na Câmara Municipal, ao contrário da SEI dos grandes devedores, que já foi prorrogado uma vez por mais 90 dias e deve chegar aí um resultado mais breve, antes aí da SEI da Sanepar. Nós temos a informação também de uma nova SEI que deve ser implantada na Câmara Municipal a partir da semana que vem. Uma SEI aí, um pedido conjunto entre o vereador Antônio Aguinel e o vereador professor Careca. Eles querem uma SEI para investigar possíveis irregularidades na comercialização de casas entregues pela Prolar, a companhia pontagrossense aí de habitação. Existem denúncias que chegam até a Câmara Municipal de Ponta Grossa de que pessoas receberam essas casas e comercializaram, ou seja, venderam essas casas aí e pegaram o dinheiro e fizeram outras coisas. O que não pode, o que é proibido por lei, uma vez que essas casas entregues pela Prolar é para atender as famílias que realmente necessitam de um lar, né, necessitam de um espaço aí para abrigar sua família e não, logicamente, para pegar e vender, fazer dinheiro com isso. Diante dessas denúncias, os vereadores resolveram pedir a instalação dessa SEI. Muito provavelmente ela vai ser instalada na próxima segunda-feira na Câmara Municipal. Mais uma SEI, né? Nós temos a CPI das obras, né, que está em trâmite na Câmara Municipal. Temos também aí temos a SEI da Sanepar, a SEI dos grandes devedores, também aí mais uma SEI que deve ser instalada na Câmara Municipal de Ponta Grossa, os vereadores investigando a Prolar, não exatamente a Prolar, mas sim a comercialização de residências feitas pela Prolar, aí nesse grande número de casas populares que foram entregues e que também estão sendo construídas aí pela Prolar, para evitar que as pessoas que não necessitam, que querem fazer dinheiro com isso, querem usar da má fé, possam se aproveitar dessa situação. Muito bem, uma última informação, e não menos importante, que pode mudar com todo o cenário político, né, o cenário eleitoral aqui em nossa cidade, a partir de julho, quando começa a campanha para deputado, para governador, para presidente, campanha ao Senado também, que vai ser no próximo dia 17 de março, né, próximo dia 17 desse mês, que o Tribunal de Justiça do Paraná vai julgar aquela liminar que afastou o conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Fábio Camargo, afastou ele da função, alegando aí, aceitando os argumentos de que Fábio Camargo teria sido favorecido aí nessa eleição que ocorreu no ano passado, em julho, se eu não me engano, do ano passado, na Assembleia Legislativa. Fábio Camargo foi eleito numa disputa voto a voto com o deputado pontagrossense Plauto Miró Guimarães, e agora
o TJ vai julgar essa liminar. Caso seja mantida essa liminar, o conselheiro Fábio Camargo seja mantido afastado das suas funções, uma nova eleição deve ser feita pela Assembleia Legislativa, aí então com o Plauto sendo favorito para ocupar essa vaga no Tribunal de Contas do Estado. Se isso vier a ocorrer, logicamente que vai mudar todo o cenário político, não só em Ponta Grossa como na região. Isso porque apenas em Ponta Grossa, em 2010, Plauto fez aí mais de 27 mil votos somente aqui em Ponta Grossa. Ele ficou atrás apenas do então candidato Marcelo Rangel, hoje prefeito da cidade, que fez 37 mil. Né? Então foi o segundo mais votado, fez uma votação expressiva também na região, passando aí dos 40 mil votos, e todo esse leque vai ser disputado, então vai entrar na disputa caso o deputado Plauto, logicamente, venha a ocupar essa vaga de conselheiro, que vai passar tudo isso pelo dia 17 de março, pelo julgamento dessa liminar. Né? Nós sabemos que hoje o deputado é pré-candidato ao 7º mandato aí na Assembleia Legislativa. Caso venha a ter uma nova eleição, o nome do Plauto deve ser aí o favorito. Indo ao Tribunal de Contas, abre-se aí brecha para outros candidatos, outras lideranças surgirem aqui na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Vamos aguardar então, guarde bem essa data, dia 17 de março de 2014. Muito bem, esses foram os destaques desse bloco. Na sequência, nós voltamos com a entrevista com um novo secretário de Assistência Social aqui de Ponta Grossa, o Júlio Killer, que deixou aí o mandato na Câmara Municipal para assumir esse novo desafio. Ele fala também a respeito das pretensões do PSD para as eleições deste ano. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com e na entrevista desta semana recebemos o novo secretário da Administração Municipal aqui de Ponta Grossa, Júlio Killer. Boa noite, Júlio. Boa noite, uma satisfação estar no seu programa mais uma vez. Pois é, Júlio, veio várias vezes aí ao longo desses 9 anos de mandato, né, na Câmara Municipal e ao longo desses quase 3 anos de programa doc.com como vereador, falar aqui a respeito das suas ações no Legislativo. Agora muda, né, de prédio. Na verdade, a Secretaria de Assistência Social não é no prédio, né, do lado da Câmara, mas faz parte do governo, né? Como que você encara aí esse novo desafio de ser secretário de Assistência Social no município de Ponta Grossa? Então, mais um desafio, né, na minha carreira política, na minha vida política, mas com a concretização de um sonho também, porque eu sempre quis estar à frente de uma secretaria do porte da assistência social. E até porque a grande maioria dos meus projetos, dos meus trabalhos feitos na Câmara, tem justamente a ver com essa secretaria. Então, 9 anos como vereador, produzi muito, eu fiz mais de 500 projetos de leis, né? E hoje eu tenho a oportunidade, a partir de agora, de poder até executar alguns deles. Então, é um desafio bom, um bom desafio. E como que se deu essas conversas, né? Esse diálogo com o prefeito Marcelo Rangel para que deixasse aí momentaneamente o mandato de lado na Câmara Municipal, passasse a comandar essa pasta, que é uma importante pasta da administração municipal, lida diretamente com as entidades, e entidades, como você bem disse, você trabalha nessa área, todas elas fazem um bom serviço aí em prol da população de Ponta Grossa, e muitas até sim as condições aí que seriam as condições ideais para estar atuando, né, em prol da população. Como que a Secretaria pode fazer para dar essas condições? Então, eu tenho o convite do prefeito Marcelo Rangel, até quero agradecer a confiança, desde o início do ano de 2013, né? Mas como também na Câmara o governo precisava de um suporte, eu resolvi adiar esse aceite ao convite para o início agora de 2014. Estou muito satisfeito, é uma pasta
que tem de orçamento uns 29 milhões de reais, mais ou menos. Engloba também a Fundação Pro Amor, né? Que a Fundação Pro Amor ela assiste o deficiente e assiste também o idoso. E aí nós temos inúmeros outros trabalhos que são feitos dentro da Secretaria e que terão assim o nosso apoio. A secretária Beatriz, que esteve até agora neste cargo, fez um grande trabalho na Secretaria, reestruturando a Secretaria, porque ela ficou ao longo do tempo um pouco à parte e ficou até sem estrutura pessoal, humana dentro da Secretaria. Hoje ela está um pouco melhor, carece muito mais ainda de estruturação. Nós temos, por exemplo, os abrigos numa situação bastante difícil, nós temos também os CRAS numa situação estrutural bastante difícil, mas são desafios assim que eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um grande trabalho. Você falou da Beatriz, né? Beatriz de Souza, que estava à frente. Foi uma indicação do PSD. Foi, sem dúvida. E ela continua na pasta? A doutora Beatriz é uma excelente profissional, tem mais de 20 anos de funcionária pública, porque ela é funcionária efetiva do município. Sim. Ela é psicóloga do município de Ponta Grossa e veio para o governo Marcelo Rangel para fazer realmente esse trabalho de estruturação. Ela fez um grande trabalho lá e agora sim posso dizer para você que fica bem mais fácil para a gente poder tocar essa pasta. Ela continua, ela é lotada nessa mesma secretaria? Ela é lotada e ela foi eu fiz o convite para que ela assuma a superintendência. Superintendência, certo. Mas ela tirou alguns dias de descanso. Sim. E retorna agora na próxima segunda com a resposta. Certo. Daí, logicamente, que fica até mais fácil de conduzir esse trabalho, né? Porque a gente sabe que na coisa pública, né, como se fala, até ela engrenar um trabalho vai coisa de um ano. Então ela já fez esse trabalho, agora vocês dois ali podem também tocar de melhor forma. Não tenha dúvida, além de ser técnica, ela é técnica. Certo. Hoje as secretarias de ação social, assistência social, elas têm um pouco de dificuldade nessa transição, porque a Política Nacional de Assistência Social veio como lei e é obrigatório, né? Nós temos a criação dos CRAS, dos CREAS, existe todo um trabalho realizado pelo governo federal que as cidades têm que se enquadrar para poder receber os seus recursos. Então a parte técnica é primordial, né? Nós precisamos trabalhar exatamente, e eu conto com a secretária Beatriz nessa situação, porque ela conhece isso, vive isso já há 20 anos. Então seria um ganho também para a secretaria a permanência dela na pasta. E a gente vai fazer um trabalho daí agora, desde que estruturado, muito maior, assim, uma desenvoltura maior, com uma possibilidade maior também de investimentos, porque o governo Marcelo Rangel teve dificuldades nesse ano que passou, por conta do orçamento não ser feito por essa administração, e eu tenho certeza que esse ano as coisas estarão melhores. Alguma ação aí de imediato previsto para a Secretaria de Assistência Social? Nós temos muitas ideias, né? Como eu falei anteriormente para você, muitos dos projetos que eu acabei fazendo na Câmara como vereador têm tudo a ver com a pasta. Eu sempre fiz projetos que hoje são leis destinados à pessoa com deficiência, ao idoso, à criança ou adolescente em situação de risco, que hoje são de responsabilidade da assistência social. Então vai ter muita novidade por aí, pode ter certeza absoluta. Eu não gostaria de adiantar, porque tudo na administração pública demora. Demora, né? É moroso. Aí eu falo hoje e leva algum tempo para fazer, a gente não vai ter assim tanta qualidade. O importante é que nós vamos fazer algumas mudanças positivas e muita coisa boa, muita novidade, muito avanço ao que se estava fazendo, assim vai dar uma cara nova para a Secretaria. Do ano passado, que a situação financeira do município estava ali com moratória e tudo mais, para esse ano teve um acréscimo aí no repasse para as entidades? Teve, para as entidades, o maior orçamento da história de Ponta Grossa, porque nós contamos com mais de 8 milhões
de repasse para as instituições, que é o repasse de convênio feitas pelo ProAmor, e mais quase 4 milhões do contraturno. Aliás, o prefeito Marcelo Rangel é o prefeito também que vai ficar para a história da cidade com relação a contraturno. Porque além de fazer, se eu não me engano, 19 escolas em tempo integral, ainda vai ter atendido mais de 2.000 crianças no contraturno. É contraturno pela social, assistência né? social, pela assistência social, que algumas entidades vão tocar. Daí as entidades que cuidam dessas... Isso. A Casa do Piá tem uma clientela, o Instituto João 23 tem outra clientela, o Instituto Duque de Caxias tem outra clientela, e que vão estar também contribuindo para um avanço no contraturno. Isso é um sonho para inúmeros pais e mães que desejam ver o seu filho na escola, num período, e no outro período tentam algum tipo de trabalho, algum tipo de ocupação. Então, aqueles que não serão inseridos pela Secretaria de Educação nos contraturnos escolares estarão nas entidades. É um grande avanço do governo que às vezes a imprensa não dá muito valor, mas que lá no bairro, lá na vila, onde o pai e a mãe precisam trabalhar, é extremamente necessário e importante. No dia a dia das famílias, né? Exatamente. Porque hoje em dia mudou um pouco até da estrutura das famílias, onde a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, né? O pai saía trabalhar. Hoje em dia não, até pelo espaço que as mulheres conquistaram aí, né? O pai trabalha, a mãe trabalha também, tem que ter um lugar ali de qualidade para deixar seus filhos. Quem pode pagar uma instituição particular, paga. Agora, quem não pode, que precisa do poder público, é que realmente vê essa melhoria. Exatamente, e a grande maioria não pode, né? Então, e nós temos, assim, eu falei do Instituto João de 23, do Instituto Duque de Caxias, Casa do Piá, tem o Irmãos Cavanes também, são tudo instituições que já existem há 20, 30, 40, 50 anos fazendo trabalho social, onde as mães poderão deixar seus filhos com tranquilidade, né, que vão ser bem assistidos. Quais as outras funções aí da Secretaria de Assistência Social, Júlio? Então, a Secretaria de Assistência Social, ela cuida de 298 funcionários, uma secretaria grande. Quando eu falo em estrutura, nós temos 9 CRAS, nós temos 2 CREAS, nós temos o restaurante popular, nós temos o conselho tutelar, então 2 abrigos, né? É uma estrutura gigantesca, que na conversa que eu tive com o prefeito Marcelo Rangel, está evidente a necessidade de um maior investimento para a pasta, né? Mas, como eu te falei, ela está já organizada, ela está já melhor estruturada do que como foi pego em 2012, e eu tenho certeza que é importante e vai ser tranquilo de fazer um bom trabalho na Secretaria. Eu não sabia que era tanta, essa Secretaria englobava tantas vertentes, né? Até o conselho um conselho tutelar, como você falou. Nós temos o conselho também do idoso, o conselho do deficiente, nós temos o conselho o conselho da assistência social, que é grande. Sim. Também, né? Agora está vindo o conselho da LGTB e ele ganha corpo a cada dia a secretaria. E nós temos o Bolsa Família também, né? Que é uma parte bastante importante para o município, os CAD único, que é uma exigência do governo federal, que as cidades façam os cadastros, porque o balizamento para você receber recursos do governo federal é o cadastro único, né, que integra também a Bolsa Família, e que a nossa cidade sofreu muito tempo por conta de não estruturar isso. Hoje ele está um pouco melhor estruturado e nós vamos avançar nisso também. Tá certo, então, Júlio, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí nessa conversa com o novo secretário de Assistência Social de Ponta Grossa, Júlio Killer. É o instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta nessa entrevista com o novo secretário de Assistência Social do município de Ponta Grossa, Júlio Killer. Bom, Júlio, falávamos da questão estrutural, né, e de como que levou você a aceitar esse convite
para esse novo papel aí dentro da vida pública. Você falou de mais de 500 projetos na Câmara Municipal nesses 9 anos, né? Terceiro mandato, aí que começou o ano passado. Quais desses projetos aí que você elenca que dá para trabalhar agora melhor, estando, né, do lado de cá, né, ou do lado de lá, de repente, do poder público, né, agora estando aí com a parte de executar mesmo? Eu vou citar 2 exemplos, né, que tem a ver com a pessoa com deficiência. Tem um projeto de lei que já virou lei e infelizmente até o momento não conseguimos implantar, que é a rota da acessibilidade. O que ocorre hoje, Eduardo? Nós temos 11 instituições que cuidam da pessoa com deficiência, seja ela física, mental, auditiva e visual. Principalmente na mental, a grande maioria das pessoas, das mães principalmente, acabam levando seu filho no ônibus, no colo, até a instituição e lá chegam, por exemplo, 8 horas da manhã, acabam aguardando na frente, ou algumas instituições têm clube de mães que acabam ficando lá dentro, até 11h30, meio-dia, para pegar o seu filho e voltar para casa. Sacrificante. Além de fazer com que a mãe perca o seu meio-dia, onde poderia estar fazendo um trabalho de artesanato, ou empregado mesmo, durante a manhã ou durante a tarde. Isso, além de ser sacrificante, você vê a mãe levar o seu filho no colo, num ônibus lotado, né? E ainda tem que ficar esperando lá para trazer num ônibus lotado mais uma vez. Que é sempre no horário de pico, né? Sempre nos horários ruins. Ou de manhã, né? na hora do almoço. Exato. Então, o que eu fiz como lei, como projeto, e hoje é lei? Seriam adquiridos 8 ônibus, micro-ônibus, com o motorista e alguns atendentes que iriam fazer uma rota para as instituições, de manhã e de tarde, nos horários de entrada e de saída. Isso não é tão difícil de fazer. Primeiro que você vai fazer uma rota, porque você não vai conseguir pegar todos em casa. Mas a partir do momento que você tem linha de ônibus e a mãe tem que levar o seu filho até o ponto para pegar o ônibus, não seria tão difícil. Qual é a vantagem nisso? Que a mãe leva até o ponto do ônibus, coloca o seu filho no ônibus, ali tem 3 atendentes, 2 atendentes, que vão cuidar do seu filho até chegar à instituição. Na instituição tem todo o trabalho, que as instituições fazem também um grande trabalho. É preciso tirar o chapéu para essas instituições que têm dificuldades financeiras, inclusive, mas continuam fazendo um grande trabalho, um grande papel. Atendidas nessas instituições, a instituição coloca dentro do ônibus e vai ser entregue no mesmo horário onde está combinado, no local onde foi entregue. Com maior cuidado, com atendentes especializados, pessoas que foram capacitadas para isso, deixando com que a mãe possa ter o seu momento para limpar sua casa, ou para mesmo se empregar, fazer a família ter um pouquinho mais de rendimento, com a cabeça tranquila do que seu filho está indo, bem protegido, e vai ser cuidado também na instituição. É um projeto maravilhoso e que eu tenho certeza que nós conseguiremos pôr em prática. O que nos falta hoje é os ônibus adaptados. O governo federal tem um trabalho que eu já, nesses primeiros dias, já vou para Brasília, ver se consigo já iniciar com pelo menos 2 ônibus para fazer esse trabalho. Se você for pensar, mas Júlio, as instituições são muito longe uma da outra. Claro que alguns filhos vão ter que acordar um pouco antes, pegar um pouco antes, mas das mentais, por exemplo, nós temos a SART, perto da APACD, que também não é tão longe da PAI, e que também não é tão longe da PRO. Só aí nós temos 4 que vão fazer o trajeto. De repente destina um ônibus para essas 4. Isso é perfeitamente possível. A autarquia, pelo meu projeto, a Autarquia Municipal de Trânsito vai fazer esse trabalho, né? Para nos ajudar. E o ProAmor, que é a fundação dentro da assistência social, que vai fazer esse trabalho. Então, tranquilo e fácil de se fazer. O que precisa é algum investimento
que a gente precisa aí da ajuda do governo federal, mas que a gente vai buscar. Então é um projeto que vai beneficiar inúmeras famílias e com um custo pequeno. Essa é uma delas. A segunda, se você me permite contar, claro. Nós temos um projeto que foi elaborado junto comigo, o vereador Sebastião Mainardes e também ex-vereador Valfredo Laco de Zazo, que são as casas lares. A intenção, na época, era construir 10 casas lares, 5 para o feminino, 5 para o masculino, num terreno que a gente já tem disponível no Jardim Primor, ali em Varanas. Para quê? Hoje, o filho deficiente que perde o pai e a mãe, ele não tem para onde ir. Às vezes o irmão não consegue cuidar, a irmã também não consegue cuidar, ou cuida muito mal, e acaba indo para uma instituição de idoso, alguma coisa, sem o devido preparo. Isto quando não fica de favor na casa de outras pessoas, ou até mesmo na rua. Então a ideia é a construção dessas casas lares para que o portador de deficiência que ficou sem família possa ir para essas casas lares. Lá nós teremos todas as atividades necessárias para que ele more lá, com mãe social, que vai cuidar tudo com tranquilidade. Existe uma verba do governo federal, mas ela é pequena e o município pode colaborar, com a contrapartida, que também vai ajudar isso. Neste caso, a grande dificuldade é a construção das casas. Nós temos já uma parte do dinheiro que foi feito através de uma ação entre as instituições e a gente vai estar buscando o apoio dos Rotaries, dos Lions e também do governo municipal para que nós consigamos construir, já nesse mandato do governo Marcelo Rangel, pelo menos 4 casas. Ou seja, projetos aí que têm condições de ser executados, aí logicamente que correndo atrás de recursos federais, não tenha dúvida. Que é da onde... Já tem preparado alguma ida para Brasília? Olha, eu hoje ontem, na verdade, conversei com o deputado Sandro Alex, que é o deputado da nossa cidade, um deputado que tem trazido bastante recursos para a nossa cidade, e a gente conversou bastante sobre isso, e ele tem facilidade em me levar no Ministério do Desenvolvimento Social e para a gente poder iniciar os trabalhos, de captação de recursos. E também hoje, o deputado André Vargas, que é um grande amigo meu também, está em Ponta Grossa para a liberação de um convênio com a Caixa Econômica para o asfalto lá da Vila Edelmira, do Jardim Planalto. E eu também conversei com ele a respeito dessa entrada nos ministérios, porque a gente pode ter um pouco de dificuldade de entrar nos ministérios, e verificar onde é que estão essas verbas. Também se demonstrou assim completamente acessível para que a gente possa estar indo lá em Brasília e a abertura desses locais para a gente poder entregar os projetos e fazer os trabalhos. Então eu sou muito otimista, Eu tenho certeza que nós vamos conseguir mudar a vida de muita gente, e sabe que a política tem os lados, o lado A e o lado B, e a oposição e a situação. O que interessa para nós e para a Secretaria de Assistência Social nesse momento é o objetivo comum, que é atender bem as pessoas e fazer com que aquelas que hoje sofrem ou têm algum tipo de dificuldade, que a gente possa minimizar essa dificuldade e poder ter uma vida um pouco melhor, uma qualidade de vida melhor. Esse é o objetivo. E deveria ser o objetivo de todas as pessoas que trabalham e lidam com a política. Essa questão mesmo, Júlio, porque as pessoas que mais dependem do poder público, estão aí e dependem também desses projetos, dessas ações da Secretaria de Assistência Social. Logicamente que um governo, ele precisa pensar no geral, mas as pessoas mais bem remuneradas, elas podem procurar outros meios. Agora, tem realmente uma faixa da população que está aí na miséria, ou abaixo da linha da miséria até, que ela depende do poder público e não tem o que fazer, Muitas pessoas criticam, por exemplo, o Bolsa Família, que você falou, do governo federal, logicamente que é um assunto bem polêmico, bem amplo,
mas pode ter uma porcentagem daqueles que se acomodam, mas realmente tem uma grande porcentagem daqueles que ou eles recebem isso ou não tem de onde vir um mínimo ali de qualidade de vida. Não tenha dúvida, o Bolsa Família é um instrumento importantíssimo, que já está aí no Brasil acho que há uns 9 anos, e que tem feito seu trabalho, tem feito seu papel, né? Na minha ótica, o Bolsa Família ele tem que melhorar, né? Eu acho que o Bolsa Família ele tem que ser aprimorado, mas cumpriu seu papel. Nós tivemos muita gente que saiu da linha da miséria, né? E tem hoje uma vida um pouco melhor graças ao início lá que foi o Bolsa Família. E aqui em Ponta Grossa a nossa intenção é melhorar, sempre melhorar. Tá certo, então, Júlio, vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente volta aí com o último bloco dessa entrevista com o novo secretário de Assistência Social aqui de Ponta Grossa, Júlio Killer. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com, nesse último bloco da entrevista com o Júlio Killer, secretário de Assistência Social aqui de Ponta Grossa. Júlio, mudando um pouco de assunto, você até na semana passada aí estava na Câmara Municipal e fazendo um papel efetivo lá. Isso eu falo porque até gostaria que você falasse quantas comissões aí você fazia parte antes de deixar a Câmara. Neste momento, eu presidi a Comissão de Obras e Serviços Públicos na Câmara. Eu era membro da comissão também, na CPI das Obras Públicas. Eu também era membro da CPI da Sanepar e era membro da SEI, uma comissão especial que analisa algumas modificações na lei orgânica do município. E também acabamos de entregar aí, eu era presidente da SEI que investigou as denúncias no Hospitalzinho da Criança. Sempre fui muito envolvido e trabalhador nessas questões, né? Eu acho que vou sentir um pouco de falta até. Mas a Secretaria também tem muita coisa para fazer. E a gente está à disposição e pronto para trabalhar. Eu falei dessa questão de envolvimento ali, até porque você estava como líder do bloco da situação. Exato. Né? Uhum. No seu lugar deve entrar o ex-vereador ali, o Delmar Pimentel. Uhum. Ele automaticamente ele ocupa todas essas vagas ou não? Sim, ele ocupa as vagas como membro, né? A questão daí quando eu, por exemplo, presidente da Comissão de Obras, não. Aí é feita uma nova eleição para ver quem é o presidente, né? Entendi. E a questão também da liderança do bloco de situação, também já há uma articulação aí, parece-me que assume o vereador Mainardes agora. Seria o Mainardes então. Mas eu entendo que se for o do vereador Delmar, eu não conversei com ele se ele vai assumir mesmo. Eu entendo também que ele vai partir para o apoiamento ao governo Marcelo Rangel, até pela ligação, né, e pela coligação que foi feita no passado. E as que foram encerrando, né, daí vão sendo colocados novos componentes. Mas ele herda, sim, o meu lugar como membro nas comissões. E, Júlio, você está como presidente do PSD. Isso. Aqui em Ponta Grossa, presidente municipal. A gente acompanhou a eleição, né? Foi um dos partidos que apoiou o prefeito Marcelo Rangel, inclusive com o Dr. Zeca como vice. Ou seja, teve papel ali fundamental nessa eleição que levou Marcelo Rangel à prefeitura de Ponta Grossa. Nesse ano tem uma nova eleição, logicamente aí para deputado, né? Que mexe mais com a cidade aqui para deputado estadual, deputado federal e para governador. Né? Como que o PSD deve se portar aí diante dessa eleição que está para vir? Bem, o PSD teve um trabalho importante no governo Marcelo Rangel, está comprometido com o governo Marcelo Rangel para que o governo dê certo, para que o governo faça um bom trabalho. Até porque nós indicamos o vice, elegemos 2 vereadores, eu e a vereadora Adélia, e temos um trabalho de defesa desse mandato, com tranquilidade. Para as próximas eleições, nós temos o compromisso com o diretório estadual
de lançar um candidato aqui em Ponta Grossa, a estadual. E esse compromisso vai ser cumprido. Certo. Nós temos nomes com tranquilidade, só que tem cargo o Dr. Zeca, né, um grande nome, o meu mesmo, um grande nome, e o da vereadora Adélia também, que pode ser colocado à disposição para que possa fazer uma campanha para deputado. Para deputado federal também, o partido vai lançar no estado todo, e Ponta Grossa vai ter um papel importante também com relação aos deputados federais do partido. O deputado Eduardo Ciarra, que é o presidente do partido nesse momento, deve ser candidato ao Senado. E aí nós temos também um compromisso com o deputado, que é o nosso comandante aí a nível estadual, de fazer um trabalho para ele, não só aqui na cidade, como em toda a região. Eu, há alguns dias, assumi a coordenação regional do partido aqui na região e a gente tem muito trabalho pela frente. Um partido grande, um partido recém-criado, mas grande, e que tem assim, um grande papel a nível nacional. Nós elegemos aqui o prefeito, vice-prefeito aqui em Ponta Grossa, nós temos o prefeito Tim Piraí, nós temos o prefeito de Imbituva, nós temos o prefeito em Teixeira Soares, em Fernandes Pinheiro, e a intenção é que na região o partido cresça mais ainda, elegendo um deputado aqui de Ponta Grossa como representante da região aí. Júlio, você citou, logicamente, os 3 nomes aí que tem mandato aqui em Ponta Grossa. Seria você, né? Agora está na Secretaria de Assistência Social, mas não deixou de ter um mandato como vereador. Vereadora Adélia também e o vice-prefeito Dr. Zeca. Até pela retrospectiva aí do Zeca, ele foi 2 vezes, né, o vereador mais votado, né, em Ponta Grossa, conseguiu aí ajudar o Marcelo a se eleger prefeito. Seria a bola da vez aí para ser candidato? Olha, o que eu sempre digo é que quando você é mandatário num cargo público, eleito pelo povo, você tem que sempre ser pré-candidato, né? Eu entendo o Dr. Zeca como um grande nome, e um nome assim que deixa os outros pré-candidatos assim um pouco temerosos, inclusive. Ele pode ser, sim, o nosso candidato a deputado estadual, e eu tenho assim, tranquilidade em dizer que tem muita condição de eleição. É muito cedo para isso ainda. Algumas coisas acontecem lá no final, um pouquinho antes das convenções. 46 do segundo Mas tempo. ele sim é um nome, e um nome de extrema importância para o partido. O que nós temos de compromisso com o diretório estadual é que lançaremos sim um candidato aqui em Ponta Grossa. Júlia, a minha pergunta em torno do Zeca é pelo seguinte: lá atrás, né, eu estava no Jornal da Manhã ainda cobrindo, né, todo o desenrolar da eleição municipal em 2012. Falava-se que existia um acordo ali entre o hoje deputado Plauto, né, com o próprio então pré-candidato na época Marcelo Rangel, de que, né, o Plauto apoiaria o Marcelo e o Zeca seria o vice, mas com o compromisso do Zeca não ser candidato e o Marcelo, aí, o governo, apoiar o Plauto aí numa reeleição. Né? Existiu isso? Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, eu já ouvi falar muito sobre isso e desconheço esse acordo. E algumas vezes, onde perguntei ao vice-prefeito Dr. Zeca, também não existe esse acordo. Então, isso depende, não é um problema partidário nosso do PSD. O PSD vai sim lançar o seu candidato em Ponta Grossa e vai sim eleger esse candidato a deputado estadual. Não tem assim um compromisso nenhum com o partido. Certo. Então, a única certeza é que nós teremos sim um candidato e também a quase certeza que nós vamos elegê-lo. E, Júlio, você passou uma informação aqui que, pelo menos eu que acompanho a política, não sabia. O Eduardo Ciarra, que hoje é o presidente estadual do PSD, deputado federal, há tempos ele está na Câmara Federal, não sei qual mandato está, mas eu lembro que a época que eu trabalhava em Irati, em 2005, ele já era deputado federal, né? Então vai ser candidato ao Senado. Ele tem 4 mandatos como deputado federal, fortaleceu muito o seu nome com a criação do PSD no Brasil. E ele hoje é líder do PSD no Congresso Nacional. Ele tem uma força muito grande lá, sabe? E então o nome dele é assim, pré-posto para o Senado.
E tem todo o nosso apoio. Eu tenho certeza que é uma vaga só, né? Mas acho assim que o senador Álvaro Dias tem se desgastado bastante nos últimos anos, é um nome cansado já, e eu acho sim que é o momento de mudança. E tenho certeza também que o deputado Eduardo Ciarra tem todos os requisitos necessários para ser um grande senador do Paraná. E o PSD na região, como você falou, conseguiu eleger aí um grande número de prefeitos, vereadores. Essa questão de estruturar realmente o partido que é fundamental para lá na frente lançar um candidato, né, independente de quem venha a ser. Logicamente que uns têm mais força, outros têm menos, mas esse trabalho está sendo feito, Ju? Esse trabalho iniciou-se agora, quando foi passado para a minha coordenação regional, e a gente tem visitado as cidades, aí tem tido boa receptividade dos prefeitos, dos vereadores do nosso partido, porque é um partido novo, mas é um partido bastante unido, sabe? E nós... É um partido que nasceu grande, né? É grande, bem grande. Porque quando ele foi criado, vários deputados federais passaram, vereadores, próprios prefeitos passaram para o partido. Inclusive nós ganhamos mais um ontem, né? Com o falecimento do Sérgio Guerra, entra um deputado federal nosso no Congresso Nacional, o que vem engrandecer mais o partido. Nós somos a quarta força hoje. Em termos de deputado, em termos de tempo de televisão e tudo mais. Então seria o PT, PMDB, PSDB e depois o PSD. Tem o PSD e o PSB, tem uma briga ali de poucos deputados, né? Mas ontem nós ganhamos mais um reforço, com todo o respeito pelo ex-senador Sérgio Guerra, né? Que faz eu conheci ele pessoalmente, um grande nome dos quadros do PSDB, e que veio a falecer na data de ontem, mas entrou pela coligação um deputado que eu não estou lembrando o nome, do Pernambuco, né, do nosso partido, que vai assim trabalhar conjuntamente. E a estratégia nossa é melhorar esses quadros, fazer com que a cidade o Brasil, e falo do Paraná, acabe elegendo um número maior de deputado federal. Porque o que conta para o partido, em termos de verba partidária e também tempo de televisão, é o número de deputados federais, né? Exatamente, ele que faz a conta, né, a proporção lá para a divisão do bolo ali do fundo partidário e também do tempo de TV nas eleições, que é tão disputado e vale muito hoje em dia. Né? Sempre valeu, agora está valendo mais ainda. Mas tá certo então, Júlio, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, desejar boa sorte aí na nova empreitada, no novo desafio aí de estar à frente dessa pasta tão importante que é a de assistência social, e vamos ver aí para frente retornar ao programa Doc.com falando de projetos aí já implantados e que venham a beneficiar a população. Não tenha dúvida, teremos novidades assim com a brevidade maior possível, e estou à disposição sempre aí. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o novo secretário de Assistência Social aqui de Ponta Grossa, Júlio Killer. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível a partir da semana que vem no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Você também confere aí, o programa vai ser postado também no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Lá você também confere informações de Ponta Grossa e região. Se você quiser entrar em contato com a gente, sugerir algum assunto, algum entrevistado, alguma pauta, enfim, se comunicar com a gente, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado.